contato com os grandes mestres foi uma importância enorme no meu desenvolvimento no judô. E como eu já disse para vocês, eu tive uma boa formação educacional, porque eu vim de uma família muito afetiva, muito amorosa, né? E também tive a oportunidade de estudar em 2 colégios religiosos, o que ajudou muito também na minha formação. Mas o judô, ele veio também fazer uma complementação, porque uma coisa, eu não conhecia nada sobre filosofia, os princípios, isso não. Primeiro porque eu era muito novo, lembro a vocês que quando eu comecei a ser instrutor, eu tinha 15 anos de idade, então eu era muito novo, né? E também muito novo, na família a gente aprende as coisas assim, na prática, né? Então, praticavam bons modos, educação, essas coisas que a gente aprende. Mas eu estava agora numa posição de instrutor. O instrutor é um aprendiz, e eu precisava aprender, né, sobre os fundamentos, os princípios, para que é diferente de eu ter recebido e agora eu estar numa posição de ensinar alguma coisa. Então eu precisava me qualificar bem para isso, né? Então esses grandes mestres, eles não eram mestres só de judô, eram mestres da vida, porque eles tinham um nível de ser muito alto, assim, uma coisa assim impressionante que eu jamais tinha visto, né? E por ser instrutor, eles perceberam, não sei como é que foi a história, né? Eu sei que eles se aproximaram de mim e começaram a me ensinar determinadas coisas, né? E o judô, ele é conhecido como a escola da vida. Então a escola da vida, ela vai ensinar o quê? Aquilo que a vida precisa, porque a vida precisa de pessoas educadas, de pessoas generosas, enfim. Então é isso que o judô se propôs a fazer. Então eles começaram a falar comigo, me lembro muito bem, né, sobre um dos princípios básicos do judô, que é o bem-estar e benefícios mútuos. Quando eu vi isso, bem-estar e benefícios mútuos, eu disse, bom, então, peraí, então todo mundo vai se beneficiar, vai ser bom para todo mundo. É exatamente isso, né? Então eles foram me ensinando através de simbolismos. E os 2 grandes simbolismos estavam exatamente onde a gente pratica o judô, que é o tatame. Então o tatame, o tatame é o micromundo. Micromundo, ou seja, um mundo pequeno, né? Mas é ali que a gente precisa aprender a se conduzir com respeito e com elegância, para depois a gente ir para o macromundo, um mundo total. Poxa, que coisa interessante. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, mas eu como tinha uma formação religiosa, algumas passagens eu conhecia, né? Então, dizendo, poxa, eu me lembro, logo me veio à mente assim, aquela passagem que Deus disse para Moisés, tire a sandália dos pés, você está pisando em solo sagrado. Eles não utilizaram essa expressão comigo. Eles disseram que é um local aonde você aprende a se conduzir com respeito e elegância. Mas no tatame a gente também pisa descalço. É assim, né? Então a gente tira o sapato, tira a sandália, tira o chinelo para pisar no tatame. Então essa correlação é muito mais profunda do que a gente imaginava. No tatame você tem que tirar o sapato. Assim a gente fala para as crianças, né? Mas a gente precisa entender, eu precisava entender o fundamento, o princípio disso, né? E outro passo importante era o kimono, porque o kimono, ele é o manto da paz. Por quê? O kimono, ele é branco, que é o símbolo da paz. Então, era o equivalente às sandálias de Moisés. Quando você chega no local de treinamento, você tira a roupa que você veio até o local para vestir o kimono, para você poder adentrar ao tatame. Então, essa transição de você tirar a roupa da rua e botar a roupa própria do judô, já faz uma diferença muito grande, porque é um estado de elevação espiritual. Você sabe por que você está fazendo aquilo, e você está pondo uma roupa limpinha agora. A outra rua é como a gente em casa, né? Você vai tomar banho, mudar de roupa, vai dormir, vai tomar um banho, botar um pijama, enfim. Então,
é assim que funciona. E as crianças, eu mostrava para eles o quê? Eles iam aprendendo isso, logicamente, eu fui absorvendo e fui levando, melhorando a prática deles. E essa prática, como era? Os exercícios que eles faziam, eles sempre em dupla, porque o judô só pode ser praticado também em dupla, né? Então, à medida que eles faziam aqueles exercíciozinhos que eu já falei que eles gostavam, né? Eu ia, para cada exercício, eu mudava o parceiro, não deixava ficar com a mesma dupla sempre. Porque a minha intenção ali era sociabilizar as crianças, fazer com que elas não tivessem predileção, que elas se comunicassem bem com todos. E isso ficou muito patente também no final. Eu estou falando aqui para vocês, eles não sabem. Depois que eles foram entender essa parte filosófica. Então, eles vinham, me davam um beijo, ficavam do lado, eu já falei sobre isso, o outro vinha e assim todos se beijavam. Então, esse se beijar, o que era? Era um agradecimento, ao mesmo tempo, um agradecimento feito com muita afetividade e com muita amorosidade. Por quê? No momento em que você está fazendo um exercício com o outro, ele está cedendo o corpo dele para que eu me exercite. E depois, eu vou fazer a mesma coisa com ele, eu vou ceder meu corpo para ele, para que ele se exercite. Então, isso é fantástico, quando a gente entende depois a parte filosófica. Então, o que eu fazia eles fazerem, e dar um beijinho no final de despedida, era exatamente isso. Esse beijinho continha ali o quê? Um agradecimento, muito obrigado por você ceder o seu corpo para eu treinar. E vice-versa, porque o outro também, eu também dava um beijo no outro, eu tanto recebia como eu também dava. Então, esse clima de respeito, de elegância, meu amigo e minha amiga, é exatamente isso que eu estou falando para você. Então, a gente está pensando numa coisa maior, né? Eu já falei para vocês que eu vou mostrar onde esses bons relacionamentos me levaram. Então, veja bem, o mundo é o mundo inteiro. O mundo em que você vive é uma parte muito pequena que você vive no mundo. É o seu tatame, é o seu solo sagrado. Então, primeira coisa, você tem que sacralizar, o seu mundo, né, para que você esteja atento a em qualquer situação, a se conduzir com respeito e com elegância. No momento em que você está sendo deselegante, no momento que você está faltando com respeito com alguma coisa, é um sinal de que você tem que se corrigir. E aonde? Pode olhar para o teu pé. Olha para o teu pé. Você está pisando em solo sagrado. Então, no momento que você sacraliza, o seu mundo muda completamente a sua conduta. O respeito e a elegância vão predominar com certeza. E aí você vai ter relacionamentos muito bons, que é o objetivo de tudo isso. Então, esse é o meu recado de hoje para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.